Salve, salve, beleza? Como investir com pouco dinheiro, tendo poucos recursos disponíveis para investir? Será que a gente consegue inverter essa dinâmica, ter mais dinheiro disponível ali para o nosso orçamento, para fazer os nossos investimentos? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo, beleza? Meu nome é Fernando Cunha e esse é o canal Valorize. Aqui eu falo sobre finanças, sobre investimentos, construção de patrimônio através da Bolsa de Valores para o longo prazo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e acompanha os próximos vídeos, beleza? Bom, como investir com pouco recurso, com pouco dinheiro? Basicamente, as principais causas da nossa falta de capacidade para investir e para poupar são duas. A primeira, a gente está gastando mais recursos do que deveria. Então a gente precisa fazer um ajuste no nosso orçamento. E a segunda é que a gente está ganhando menos recursos do que poderia. Então a gente precisa fazer um ajuste aqui, talvez se especializando mais para ter uma hora de trabalho mais especializada. Bom, independente de qual dos grupos você se encaixa, a gente vai passar por alguns passos que são bem práticos para você aplicar no seu planejamento. O primeiro deles é rever o orçamento, tá? E identificar para onde está indo o dinheiro, né? Será que eu não estou gastando mais em alguma dessas etapas? Será que eu consigo reduzir algum custo fixo que não vai impactar tanto no meu orçamento? Será que eu não consigo reduzir algum custo variável, adaptando simplesmente os meus hábitos? Então esse é o primeiro passo que a gente pode utilizar para achar um espaço dentro do orçamento, então reduzir esse tipo de custo que não vá prejudicar a sua qualidade de vida, mas que no final das contas, no orçamento final, vai acabar sobrando algum dinheiro para investir. Uma outra alternativa é você buscar uma renda extra, buscar mais recursos para investir através de uma renda extra fora daquele seu trabalho convencional. Buscar se especializar, talvez dentro do seu trabalho convencional, ou até mesmo buscar uma profissão paralela ou uma profissão diferente. Então essa mudança de caminho, até mesmo de profissão, caso você tenha um planejamento financeiro, que é um dos próximos passos que a gente vai ver, se tornam até mais simples de você, ou mais fáceis de você buscar, porque uma mudança de rota exige um planejamento financeiro. Caso você tenha recursos ali guardados, essa mudança de profissão ou mudança de planos acaba se tornando mais fácil, né? Um segundo passo para você aplicar de forma prática é o planejamento financeiro. Ter um planejamento financeiro é essencial para que você, primeiro, tenha um orçamento ajustado, como a gente falou, e tome boas decisões com os recursos que você tem. Porque ganhar mais recursos, ganhar mais dinheiro, se especializar, demanda algum tempo, mas tomar boas decisões com o dinheiro que está na tua mão acaba fazendo mais diferença, porque ele vai passar pela tua mão de qualquer forma. Ou seja, as decisões que você toma com os recursos que você tem na mão são muito importantes e vão influenciar diretamente se vai faltar dinheiro ou se vai sobrar dinheiro ali para você fazer seus investimentos. Então, controlar o orçamento é essencial. Ter essa consciência financeira de que você fazendo boas escolhas e poupando juros, por exemplo, do cheque especial, não entrando no cheque especial, deixando o mês inteiro, ou não atrasando faturas de cartão de crédito, por exemplo, e não contrair dívidas. Dívidas caras, principalmente, né? Muitas vezes a gente acaba na ansiedade de realizar alguns sonhos ou de antecipar alguns sonhos entrando em alguns financiamentos ou em algumas dívidas que são realmente caras e acabam pesando no teu orçamento. Então você, no final das contas, não teria recursos para investir porque você acabou engessando o teu orçamento. E um terceiro passo que faz todo sentido para você mudar as rotas e mudar seus planos de maneira mais tranquila é construir um colchão financeiro, uma reserva de emergência. Dessa forma, o primeiro passo que eu considero ser essencial para você começar a construir a sua composição de investimentos é você ter essa reserva de emergência formada, ou praticamente formada, para aí sim começar a fazer seus investimentos. Caso você não construa essa reserva, caso você não crie esse colchão financeiro, qualquer evento que saia fora do padrão ou que aconteça de imprevisto, você vai precisar desfazer esses investimentos que você fez e pode não ser uma boa hora de se desfazer desses investimentos. Então a reserva vai servir para te dar tranquilidade, né, para você seguir os seus planos e para investir a longo prazo. Um quarto passo seria você conhecer o seu perfil de investidor, né? O seu perfil de investimento. Mas eu digo aqui de maneira diferente, tá? Não é aquela coisa de você saber qual é o seu perfil, se é conservador, moderado, arrojado ou agressivo.
Quando eu falo de perfil de investidor, perfil de investimento é você conhecer quais são os seus objetivos, que é um próximo passo que a gente vai ver na sequência, que é você se conhecer como investidor e você buscar conhecimento. E eu costumo sempre dizer que o perfil ele vai mudando ao longo do tempo. Quanto mais conhecimento você vai tendo sobre os investimentos e tendo sobre o mercado financeiro, de modo geral, você vai migrando entre esses perfis. E você tem também objetivos, que é o nosso quinto passo aqui, né? Que são os objetivos financeiros. Para cada um dos objetivos que você tem um perfil. Para a reserva de emergência, como a gente falou lá atrás, o perfil de investimento é conservador. Já investimento em ações para construir patrimônio a longo prazo, o perfil pode ser mais arrojado. Cada um desses objetivos vai ter um perfil diferente, vai ter uma finalidade diferente no final das contas. E um sexto ponto para a gente aplicar na prática é você montar uma estratégia de investimentos. A gente começou aqui montando uma reserva de emergência. Depois da reserva de emergência criada, a gente passa na prática a fazer os nossos investimentos, a construir uma composição para você buscar. A primeira coisa para você desenhar essa estratégia de investimentos é saber qual é o objetivo que você tem. Você quer construir uma carteira para aposentadoria, então você vai fazer investimentos que você não vai resgatar nos próximos 20, 30 anos. Se você vai comprar ativos, você vai comprar empresas na Bolsa de Valores, pode ser que você nem precise resgatar, ou seja, vender esses recursos nunca. Você vai ficar com esses recursos que são patrimônio que você construiu, que vão te gerar renda, uma renda passiva, ou seja, dividendos que vão cair dessas empresas que você tem. Não necessariamente você vai precisar resgatar esses recursos. Então, dependendo do objetivo, você consegue direcionar e montar a estratégia de investimentos mais adequada para você. Mas, de tudo isso que eu falei, que são passos práticos, a principal dica aqui é para que você faça isso aos poucos e faça isso devagar, que o importante nesse caso é a direção. Mais importante do que a velocidade de aplicar, e é óbvio que você quer aplicar o quanto antes esses passos, é você ter uma direção. Então, se você não consegue construir a sua reserva de emergência de modo imediato, não tem problema, você vai fazendo isso aos poucos. Porque normalmente uma reserva de emergência, ela tem de 6 a 12 meses do seu custo bruto mensal. Então, digamos que você tenha R$2.000 de custo mensal. Se você quer 6 meses de reserva, você vai precisar juntar 12.000 ali disponível numa aplicação que seja fácil de resgatar. Então pode ser que você demore para construir essa reserva e está tudo bem. O importante é que você vá aos poucos e agora você já tem uma direção. O teu objetivo é formar essa reserva de emergência para te dar um colchão e uma tranquilidade para depois seguir os próximos passos e as próximas estratégias de investimento. O mais importante de tudo isso para você investir com pouco dinheiro é você ter constância, você investir, fazer investimentos contínuos. O tempo, né? Você não precisa acelerar esse processo, não precisa pular etapas. Com o tempo você vai construir essa reserva e passar a desenhar a sua carteira de investimentos e com os aportes constantes e os aportes contínuos, você vai conseguir montar e vai conseguir buscar essa estratégia que você desenhou. E o principal, né? Por mais que a gente diga que é importante você seguir passo a passo e não ter pressa, mas é importante começar o quanto antes a desenhar esse plano de investimentos e a buscar essa direção que eu mencionei aqui. E toda essa estratégia de investimentos que eu mencionei aqui, eu venho desenhando há algum tempo e eu montei um método de investimentos que eu chamo de MDI, um método definitivo de investimentos, que vai te dar todo esse passo a passo ali mais mastigado, na ordem, para que você faça as coisas com calma. Se você quer conhecer mais sobre esse método, o link está aqui na descrição. E se fizer sentido para você, vai ser um prazer ter você como aluno lá na comunidade Valorize, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!